Bom, queridos, acredito que nós já temos aí um número de irmãos que já estão nos acompanhando. Queria primeiramente agradecer meu pai que está aqui hoje como convidado. Espero que por mais oportunidades participe conosco aqui, essa live da Igreja Batista do Parque. Agradeço a você que está nos acompanhando agora. E a pergunta de hoje, nós vamos tratar o tema: o que falta para o arrebatamento da igreja? Mas antes da gente falar sobre o arrebatamento da igreja, responder essa pergunta, que o nosso convidado aqui, o pastor Wagner, meu pai, vai responder, eu queria falar um pouquinho sobre a ocasião do arrebatamento. Existem algumas linhas de pensamento, de interpretação acerca do arrebatamento, do fim dos tempos. E eu quero citar as duas principais aqui, as mais divulgadas, que são os amilenistas e os pré-milenistas. Os amilenistas, e assim também como os pós-milenistas, eles interpretam o arrebatamento da igreja como ocorrendo no final dessa era. Eles não acreditam no reino milenar literal. Eles acreditam que nós já estamos vivendo o que Apocalipse 20 diz. Então é interessante a gente parar para pensar um pouquinho sobre isso e pensar também nos pré-milenistas, porque é o que é mais conhecido e difundido hoje. Nós, dentro da linha pré-milenista, nós temos os que acreditam que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Lembrando que a tribulação é um período de 7 anos, 3 anos e meio de paz, que o anticristo vai estar comandando aí um líder mundial, e os últimos 3 anos e meio, um julgamento de Deus, e ele vai se revelar para o mundo, ok? Então, só para a gente lembrar isso. Então, há aqueles que acreditam que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. E há também aqueles que acreditam que o arrebatamento é mesotribulacional, vai acontecer no meio da tribulação, onde um pouco antes do líder mundial, o anticristo, se revelar quem ele realmente é. Então a igreja é levada pelo Senhor. E há também aqueles que acreditam que o arrebatamento vai acontecer no final da tribulação. E só para a gente entender, não é a mesma coisa, é um evento distinto da segunda vinda do Senhor. O arrebatamento, para aqueles que acreditam que ocorrerá no final da tribulação, é um evento distinto da segunda vinda do Senhor, tá? E aqueles que acreditam que o arrebatamento vai acontecer no final da tribulação, eles acreditam também e entendem que a igreja não passará pela ira de Deus, pelo julgamento de Deus descrito em Apocalipse, a segunda parte, a segunda metade aí da tribulação. Então esse julgamento a igreja ela não vai passar. Assim como o povo de Israel, os israelitas não passaram pelo julgamento de Deus quando Deus estava ali tratando com os egípcios. Os israelitas não sofreram nada com as pragas. Então eles acreditam também que a igreja não vai sofrer nada passando pela tribulação. Esses são aqueles que entendem que o arrebatamento após a tribulação, ocorre após a tribulação. Então nós temos essas duas linhas principais de pensamento, os amilenistas e os pré-milenistas, que são linhas de pensamento mais divulgadas hoje e mais aceitas também. E principalmente a linha pré-milenista, que eu acredito particularmente nesta linha de pensamento pré-milenista. Fico ali entre o pré-tribulacionista e o meso, ou seja, pode acontecer antes ou no meio, eu fico nessa aí. Então, nós vamos tratar hoje o que falta para o arrebatamento. Então, nós falamos aqui bem resumidamente o que é o arrebatamento, que é o nosso encontro com o Senhor nos ares, como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o verso 17, e também falamos dos principais pontos e linhas de pensamento. Então, eu vou agora passar a palavra e, na verdade, vai responder o pastor Wagner, meu pai, que vai responder a essa pergunta: o que falta para o arrebatamento da igreja? É muito interessante essa pergunta, então quero passar a palavra agora para o nosso convidado especial aqui de hoje. Boa tarde a todos que nos ouvem, nos assistem. De fato, é uma responsabilidade muito grande ter que responder essa pergunta, porque a única resposta que poderíamos dar em relação
ao que falta é que a igreja precisa ser completada, como nós costumamos dizer, o último membro do corpo de Cristo, e a igreja pronta ela vai ser tomada. Agora, o tempo que nós estamos vivendo hoje de pandemias tem despertado esse sentimento de apocalíptico nas pessoas, né? Preocupação com o fim dos tempos e etc. Agora, é importante a gente lembrar que existem sinais que vão demonstrando através do tempo, que vem vindo através dos séculos até no tempo do apóstolo Paulo, que ele fala sobre a apostasia que havia já começado na sua época e tem se acentuado até hoje. Mas existe um sinal muito importante nesse período do fim dos tempos, que a Bíblia fala sobre o retorno de Israel à sua terra. Sem o retorno de Israel à sua terra, as profecias não poderiam se cumprir. E nós vamos ler aqui um texto em Lucas para poder explicar isso. Então, aqui no livro de Lucas, capítulo 21, versículos 20 até o 24, diz assim: Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exército, sabeis que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias serão dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Fato é que isso já ocorreu, e o último versículo 24 está ocorrendo. Quando o general Tito cercou Jerusalém e saqueou e matou muita gente, destruiu o templo, destruiu tudo, arrasou com tudo, os judeus foram espalhados por todas as nações do mundo. E Jerusalém passou a ser uma cidade internacional, cosmopolita, multicultural, como qualquer outra cidade, igual São Paulo, por exemplo, ou Belo Horizonte, etc. Não é mais aquele Jerusalém da época de Cristo ou anterior. Então, hoje Jerusalém é uma cidade normal como qualquer outra, porque os gentios estão lá presentes e há uma grande mistura de religiões. E os judeus foram espalhados pela face da terra. Quando chegou no final do século XIX, os judeus começaram a retornar para a sua pátria, e hoje ainda continuam retornando, mas a maioria dos judeus já voltou para a sua pátria, ou seja, essa profecia de Deus que fala no livro de Jeremias, aquele que espalhou Israel o reunirá, isso já ocorreu, a nação de Israel já foi organizada em 1948 e até agora, dia 14 de maio, faz o 72º aniversário, né? E essa é uma das profecias mais, vamos dizer assim, mais claras sobre o fim dos tempos, sobre a proximidade do arrebatamento e do retorno de Cristo. Israel já está assentado na sua pátria, a qual ficou 2000 anos sem judeus, ali só com árabes, e eles foram ocupando devagar aquela terra até, em 1948, ser reconhecida pela ONU como um país e uma capital, agora que Israel determinou que é Jerusalém. Então é muito difícil a gente prever o que falta acontecer. Agora, existem sinais que Jesus falou a respeito da sua vinda, que a sua vinda está ligada diretamente com o arrebatamento, como nós cremos. Então, os sinais que antecedem a sua vinda também vamos pensar que está ligados ao arrebatamento da igreja. Então, como tem havido epidemias, por exemplo, agora universal, global, né? As pessoas estão preocupadíssimas, achando que esse é um sinal que Jesus vai voltar amanhã, ou a igreja vai ser arrebatada amanhã. Só que nós não podemos esquecer um fato de que epidemias até maiores do que essa ocorreram há muitos anos atrás. E guerras e rumores de guerras vêm acontecendo há séculos, só que elas vêm se acentuando, isso é evidente. Porém, eu queria destacar hoje aqui para os irmãos e para aqueles que nos ouvem, nos assistem,
é que o retorno de Israel à sua pátria, o estabelecimento na sua pátria, esse é o maior sinal da proximidade da volta de Cristo e do arrebatamento da igreja. Esse é o maior sinal. Talvez os cristãos não tenham e nem estejam se preocupando tanto com este sinal de Israel estar estabelecido na sua pátria, porque certas profecias para se cumprir, Israel precisa estar na sua pátria, como nós cremos sobre a reconstrução do templo e a espera do Messias, etc. E tal, Israel precisa estar na sua pátria, eles já estão. Então esse é o maior sinal que eu acredito, que está bem próximo da volta do Senhor, que nós não podemos determinar épocas, que isso está vedado a qualquer pecador, né? Porém, esse é um grande sinal que deve fazer a gente prestar atenção, de erguer nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima mesmo. Nós não sabemos outras coisas que precisam ocorrer, mas guerras e rumores de guerra, pestes, e até inimizades entre os familiares, entre pai contra filho, e nora contra sogra, todas essas coisas são sinais da apostasia, da maldade sendo acentuada. Então, eu queria deixar aqui com vocês essa colocação em relação ao texto de Lucas, que fala sobre Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos destes se completem. Então vai chegar uma hora que vai chegar o final da ação dos gentios em Jerusalém, do tratamento de Deus com os gentios do mundo inteiro, quando Deus vai focar suas atenções em Israel, né? Então, o retorno de Israel para sua terra é um dos maiores sinais, e já aconteceu, e está acontecendo ainda, e que isso seja um grande alerta para você que ainda não está certo se vai ser levado pelo Senhor. Se você ainda não tem certeza que se Jesus vier hoje, levar a sua igreja, que vai ser um evento silencioso, só os crentes ouvirão. Se você não for um daqueles que pertencem a Cristo, você não vai ouvir a trombeta, não irá subir. Então, que seja para você também um grande alerta. E para aqueles que já são do Senhor, que procurem viver uma vida mais separada, de temor a Deus. Então, eu agradeço aqui a oportunidade do pastor Danilo, da Igreja Batista do Parque, e fiquem aí com essa palavra de estímulo para vocês. Um grande abraço para todos e obrigado. Ok. Eu queria abrir para perguntas. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, e algo acrescentar aqui a esse estudo. E se caso nós tivermos as perguntas que nós não viemos a dar conta de responder todas, nós vamos estender esse tema para terça-feira, porque nós teremos essas lives de terça-feira às 17 horas e quinta também às 17 horas. E o intuito aqui da nossa igreja, o meu intuito é a gente fazer uma live curta. Nós estamos aqui com 17 minutos, eu esperei uns 5 minutos para iniciar, os 4 minutos. Então, nosso objetivo é mais uma reflexão breve. Mas espero aqui dos irmãos alguma pergunta, alguma colocação. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Até agora nós não temos aqui nenhuma pergunta. Esse tema do arrebatamento, do fim dos tempos, é um tema realmente que está em alta agora, justamente por causa dessa pandemia, como o senhor mesmo falou. As pessoas estão aí. Outro dia eu estava numa loja de sapato, e antes da quarentena, o comércio fechar, e tinha uma moça que estava lendo uma Bíblia. Acho que o senhor estava também lá fora, conversando também com o senhor, estava lá acompanhando outro pastor, e ela estava lendo a Bíblia lá. E eu cheguei próximo para perguntar para ela, e eu descobri que ela não é cristã, e ela estava lendo Apocalipse. E eu perguntei: por que você está lendo Apocalipse? E ela respondeu: não, tudo que está acontecendo, a gente está chegando perto do fim do mundo. Então as pessoas estão curiosas e estão sedentas por conhecer a respeito desse assunto. E quando eu comecei a evangelizá-la ali, outras pessoas começaram a se juntar ali. Foi um tempo muito bom. Então eu quero contar isso como testemunho, que existem realmente pessoas que estão sedentas por conhecer, entender e saber o que está acontecendo no mundo hoje. É interessante a gente, como cristão, estar bem
preparado para responder esses questionamentos. Temos uma pergunta aqui. A Bíblia fala algo sobre o terceiro templo que Israel pretende construir? Na terça-feira a gente responde. A gente vai responder com versículos bíblicos direitinho para você. Exato. Ezequiel fala bastante sobre isso. E os próprios judeus hoje eles já estão preparadíssimos para a construção desse terceiro templo. Todo material levita já está basicamente preparado, os levitas já estão separados, então nós temos aí uma boa evidência de que isso vai acontecer em breve, né? E algo interessante também é que o anticristo vai sentar lá, né? Para o anticristo sentar-se lá no templo e ostentando-se como se fosse Deus, e precisa existir o templo, né? Para ele proibir os sacrifícios, por exemplo, precisa existir o templo e a prática do sacrifício. Se não existir templo, não existe sacrifício. Por isso que os judeus até hoje não fazem sacrifícios, porque eles não têm templo. Eles tinham sinagoga no tempo de Jesus e se reúnem em sinagogas hoje. Então, na sinagoga não se pratica sacrifício. Então, vai ser preciso ter templo mesmo. E a gente estava conversando sobre isso, né? Porque a construção hoje, ela acontece de forma rápida. Então, a construção antigamente do templo demorava muito tempo. Hoje, a construção de um templo, mesmo que seja o templo descrito na Bíblia, com tantos detalhes, é algo que seria construído rapidamente. Possivelmente, não querendo especular, mas possivelmente seria, ou será, melhor dizendo, em material tudo pré-moldado, né? Inclusive até a Bíblia fala sobre a reconstrução do templo sem haver barulho de martelo. Então, isso já é um bom sinal de que não vai precisar de prego e madeira, etc. né? E que será algo rápido. Nós temos outra pergunta aqui. E o anticristo, será que já está entre nós? A Gisele Salgado está perguntando. Eu conheço você, Gisele Salgado. O anticristo, será que está entre nós? O nosso convidado sempre vai responder as nossas perguntas. Pergunta difícil para mim, né? Isso é uma grande especulação que eu digo para a nossa querida Gisele Salgado. Não se preocupar com isso, não. Porque talvez você nem vá vê-lo. Então, se ele está ou não, realmente é algo para nós impossível de saber, né? Possivelmente até as autoridades que estão planejando isso nem saibam de nada. Então, Gisele, não se preocupe, porque nós não sabemos de nada. E se alguém chegar para você e dizer, o anticristo está ali, ele está mentindo, porque é uma profecia falsa. Mas pode estar. Pode estar. A possibilidade de estar até pode existir, mas para saber se está ou não, nós não sabemos. Não podemos afirmar nada. Então, que Deus abençoe sua vida e uma boa noite a todos vocês.